aqui para a gente já dar entrada na apresentação de como entrar, como é que a gente visualiza o portal. Só um minutinho. Está aparecendo já para todos? Meu, não sei. Não, eu não tenho. Sim. Para mim está aparecendo. Está aparecendo? Ótimo. Vocês podem entrar em contato também comigo e com a Josi. A Josi, acho que acredito eu que a partir do mês que vem já não vai estar com a gente no momento, ela vai estar afastada, ela vai ganhar bebê. Então, ela vai estar em licença maternidade a partir do mês que vem. Então, no momento, esses são os contatos que vocês têm para tirar algumas dúvidas já diretamente com a gente pelo Hangout. Então, eu vou apresentar para vocês o portal da secretaria, como vocês visualizam. O portal do professor, eu vou passar por cima, assim, a noção de onde estão cada área que o professor utiliza dentro do diário e também o portal do coordenador. Então, o acesso, ele pode ser feito por esse endereço aqui. E também, se vocês acessam ele pelo acesso restrito que tem dentro do site da escola ali, portal do professor, vocês vão conseguir acessar daí o portal do coordenador e do professor nesse link. O da secretaria daí precisaria desse endereço aqui, porque daí vem o da secretaria separado. Então, abrindo o portal da secretaria, o coordenador, ele também visualiza o mesmo campo que a secretaria visualiza. Vocês vão conseguir ver a questão de configurações de avaliação, que são aquelas avaliações que vocês já deixam determinadas para o professor seguir, a quantidade de provas, trabalhos, e quais são os valores de cada um deles. Conseguem visualizar o diário dos professores, a emissão de diário de classe, que é aquele diário ao final de cada trimestre, né, o oficial, dá para emitir aqui pelo portal da secretaria. Opa. E aqui a gente tem um campo que a gente também consegue consultar os atrasos e as faltas dos alunos, tanto da turma inteira quanto do aluno individual. A configuração, então, das avaliações, algumas unidades utilizam, então, um padrão, né, não fica livre ao professor, então a unidade estabelece que vão ser utilizados 3 tipos de avaliação, cada avaliação vai ter um peso determinado, e no final vai ter uma média, e isso vai ser igual para todos os professores. Essas avaliações, esses modelos também podem ser mais de um modelo, vocês podem ter um modelo para o Fundamental 2, um modelo para o Fundamental 1, é só vincular as suas respectivas turmas depois. Aí, no caso aqui, é como é montado, e aí depois vocês têm aqui a opção de vinculação das turmas, e vocês podem marcar ou não as turmas que vocês têm interesse em vincular esse tipo de avaliação. Normalmente isso é feito pela secretaria, mas como o coordenador tendo acesso ao portal da secretaria, ele também consegue visualizar e, se for necessário, também consegue fazer esse vínculo. Então é assim... Camila? Oi? Só coloca no mudo ali, deixa eu contribuir um pouco. Sim, claro. Só volta ao slide anterior. Se possível. Aí, ó. Pessoal, olha só. Vocês sabem que nós temos as notas parciais. Então, por vezes, o colégio tem um padrão de notas parciais, né? Por vezes, essas notas parciais, a fórmula das notas parciais é por nível ou por curso, e por vezes, cada professor tem a sua autonomia de decidir
quais serão as notas parciais, né? O sistema, ele permite trabalhar de várias formas, no sentido, se nós temos um padrão de notas parciais, uma fórmula específica, fica muito mais fácil, por exemplo, para a secretaria fazer a vinculação dessa fórmula para todos os professores. Se cada professor tem a sua regra, dá um trabalho a mais, porque a gente é preciso criar uma regra para cada professor, né? E aqui o coordenador, ele pode olhar qual que é a fórmula da parcial de determinado professor. Se ele está usando 2 provas, 2 trabalhos, duas provas, uma terceira prova que substitui a primeira, mais um bônus, mais um trabalho, e as fórmulas, elas podem ser por média, né? Então, nota 1 mais nota 2, dividido por 2, né? Pode ser por nota somada. Então, eu tenho um trabalho que vale 2, um trabalho que vale 3, aí ele vai somando. E eu tenho média ponderada, que também é possível. Ou uma fórmula específica. Quando é uma fórmula específica, é quando tem uma regra que não é possível fazer através de soma, média aritmética ou média ponderada. Aí, nesse caso, é necessário desenvolver, por baixo dos panos, digamos assim, essa fórmula para o sistema entender. Por exemplo, eu tenho nota 1, tenho a nota 2, eu tenho uma terceira nota que substitui a menor nota da nota 1 ou nota 2, mais um bônus. Bom, isso a gente não consegue fazer simplesmente por uma média somada, média aritmética ou ponderada. Então, se cria uma fórmula específica para isso, tá? Então, é importante dizer que aqui os coordenadores, eles podem acompanhar que tipo de fórmula cada professor está utilizando, tá? Claro, no caso do infantil, para ser descritivo, né? Mas no caso das séries finais, ensino médio, enfim, normalmente os professores se utilizam de determinada fórmula. Acho que sim. Agora foi. Então, aqui dentro da secretaria também a gente consegue visualizar o diário do professor. Caso a secretaria tenha necessidade de justificar um atestado, ela entraria nesse campo aqui e justificaria essa falta, então, pelo registro, tá? Algumas unidades é o professor só que faz, então, caso haja necessidade, então, da secretaria fazer essa justificativa, seria dentro desse portal e aqui dessa forma que ela faria a justificativa desse atestado. Ela iria entrar no dia que o aluno trouxe o atestado e faria a justificativa aqui, clicando no aluno. E abria o mesmo campo que abre para o professor. É importante dizer que o coordenador aqui, ele pode acompanhar o diário do professor, né? Alguns anos atrás, o acompanhamento era... Alguns anos atrás, era tudo por papel, né? Então, o coordenador tinha que ir lá, olhar o papel do professor para ver se o diário estava em dia, se não estava em dia, né? Agora, o diário é todo online, então, o coordenador tem a possibilidade de também fazer esse acompanhamento por aqui. Então, ele pode entrar ali e verificar já diretamente se o professor está fazendo o diário em dia e como que está, a quantidade de faltas, enfim. Emissão de diário de classe. A emissão de diário de classe, normalmente a secretaria faz apenas a oficial, que é quando encerra o trimestre, né? E aí, então, eles emitem o diário oficial para o professor assinar aquele encerramento do trimestre. Mas, caso seja necessário também, temos a opção do parcial, em que pode ser visualizado, conforme temos as marcações dos filtros aqui, né? Podem visualizar, então, só as notas, só as parciais, só a programação de aula, né? Então,
existe essa opção também, caso precise de alguma visualização parcial dessas flagzinhas que a gente tem aqui. Deixa eu... A consulta de faltas e atrasos, que eu havia comentado com vocês. No caso aqui, a gente, pelo filtro, tá? A gente faz ele pela turma, pelo módulo. A gente não consegue daí visualizar o ano inteiro do aluno. A gente vai visualizar ou o primeiro, segundo ou terceiro trimestre. A gente pode abrir por todos, que daí a gente visualiza toda aquela turma, ou a gente pode pegar também individual. Aqui, no caso, ele vai mostrar o dia 25, no caso, se tiver períodos, né, ele vai visualizar também os períodos em que aquele aluno teve falta. Isso é válido quando o aluno, por exemplo, perde o primeiro período, então vocês conseguem visualizar que ele faltou só o primeiro e os demais ele esteve em aula. Consegue ver também as faltas que foram justificadas com atestado, as que não foram justificadas, tá? Isso é um acompanhamento, então, pela turma ou também individual pelo aluno. Então, esse aqui seria o portal do professor. Isso é o que o professor visualiza no portal dele, tá? Aqui, no caso, ele vai ter todas as turmas. Quando tá verdinho assim, é porque já tem campos digitados, né? E quando tá vermelhinho, ele ainda não tem informação, né? Então, ele tá vermelho, tá acusando que não tem informação digitada ainda para essa turma. Para o professor, então, tem os dados cadastrais. Esses dados cadastrais, o professor ele pode editar telefone, e-mail dele. Caso ele tenha mudado o telefone, ele pode editar aqui. E aí, quando vocês fazem um filtro lá pelo relatório dos professores para tirar contato, por exemplo, vocês conseguem visualizar o contato atual do professor. Então, o professor não pode dizer, meu telefone que está aí é o antigo. Ele tem, no portal dele, a possibilidade de atualizar os próprios dados de contato. Os horários, então aqui o professor visualiza todos os horários dele, que ele tem para todas as turmas. É uma grade completa, assim, de todas as turmas que ele tem. A configuração de modelos, esse aqui, no caso, é para quando o professor configura os seus próprios modelos e não a secretaria. Eles têm essa possibilidade, mas quando a secretaria vincula, então, o professor não utiliza por aqui. Consultar acompanhamento pedagógico. Eles podem consultar, no caso, faz a consulta, né, dos alunos que ele tem vinculado às turmas sobre as ocorrências pedagógicas que esse aluno tem vinculado. Pessoal, olha só, acompanhamento pedagógico. No sistema é possível fazer a liberação para o próprio professor poder incluir ocorrência pedagógica para o aluno ou não. Isso, cada unidade que decide. A unidade que decidir que o professor tem autonomia de entrar no portal e incluir uma ocorrência pedagógica, é possível liberar. Então, o professor, ao entrar no portal, ele vai poder selecionar a turma, o aluno, e registrar a ocorrência. A unidade que não deseja liberar para o professor incluir ocorrências, a gente também pode fazer o bloqueio. Essa é uma definição por unidade, tá? Algumas unidades têm essa liberação ok, outras preferem não deixar liberado para o professor. Lembrando que uma ocorrência pedagógica, ela pode ou não estar visível para os responsáveis e os alunos no portal do aluno, né? Então, a maior parte das ocorrências, elas estão selecionadas como divulgação externa. A divulgação externa indica que os pais também conseguem visualizar essa ocorrência no portal.
Então, esse é o detalhe. Se liberado para o professor registrar uma ocorrência, automaticamente os pais também conseguem visualizar no portal ou até mesmo no aplicativo, no app do La Salle Mobile, que se também tem disponível, né? Então, a divulgação de notas parciais, normalmente é o professor que habilita essa divulgação, tá? Ele vai nessa parte onde tem a divulgação notas parciais e vai dizer quais as turmas ele vai divulgar já as notas parciais. Ele pode deixar para divulgar as notas parciais só no final do trimestre, ou ele pode divulgar as notas desde o início, né? É uma opção do professor. E como é que é um acordo com a coordenação, se vai ser divulgado ou não. Isso aí, pessoal. Nota parcial é o professor que decide se libera a visualização para os pais. A nota final do trimestre, quem faz a liberação é a secretaria. Ok? Então, cabe a cada colégio orientar os professores, enfim, se divulga as notas parciais, se não divulga. Lembrando que nota parcial, ela eventualmente pode mudar, né? Eventualmente tem alguma situação pedagógica que aquela nota muda, enfim, e isso tem que estar presente também, né? Porque se ele liberou a nota parcial, estava lá a nota 8, depois mudou para 9, bem, era porque era uma nota parcial, não era uma nota final, enfim. Aí eu entendo que cabe a cada colégio avaliar se orienta o professor a fazer as liberações ou só libera no final, enfim. Tem colégios que liberam assim que o professor digitou a nota, já faz a liberação, porque eu sei que os alunos às vezes já estão pedindo a nota, né? Então, cabe a cada colégio orientar da melhor forma possível. Ok, então depois também temos ali o liberar turmas para a secretaria. A gente pede normalmente que libere as turmas para a secretaria no encerramento, então, do trimestre, né, o professor liberando para a secretaria já entende que esse professor já digitou todo o diário, já digitou todas as notas e que não vai haver alteração. E aí, então, esse diário já está pronto para ser emitido e as notas estão prontas para ser divulgadas no boletim, tá? Caso o professor não libere para a secretaria, o que acontece normalmente, a secretaria chega no final do trimestre, quando tem a emissão do boletim, ela bloqueia esse professor, tá? Mas se o professor libera, melhor, porque significa que ele está ciente de que tudo que está ali está ok, que o diário não está faltando nada, que todas as notas estão digitadas, porque ele não deixa liberar se estiver faltando alguma coisa. Reserva de recursos, então, algumas unidades utilizam, que é a reserva de materiais, como câmeras, enfim, projetores, salas, né? Então, isso aqui algumas unidades utilizam. Esses materiais, eles são vinculados no portal da secretaria, é a secretaria, então, que vincula quando a unidade utiliza essa reserva. Esse quadro aqui embaixo, que tem logo abaixo das tarefas aqui de avisos, esses avisos que vão aparecer aqui são os que os coordenadores vão mandar para os professores. Normalmente aqui aparece muito a questão do plano de ensino quando está aprovado, quando não está, quando ainda volta para revisão, é aqui nesse campo aqui que o professor vai visualizar que o coordenador mandou ou aprovou o plano de ensino dele. A agenda também são alguns professores só que utilizam. Depois eu abro ali o campo quando entrar no portal, porque esse, no caso, o professor não tinha nada, então não está aparecendo. Após selecionar a turma, então, o professor tem acesso ao diário daquela turma. O diário de classe, então, que é o controle de presenças, a inserção da programação de aulas, faltas, ali ele também pode justificar depois os atestados, ele pode voltar dias, né, caso precise justificar outros dias do aluno de atestado. Tem o campo para digitação de notas,
E aí, no caso, aqueles que já vincularam a configuração de avaliação, ele vai vir já montado já esse campinho, vai vir ali o espaço para prova 1, prova 2, prova 3, trabalho 1, trabalho 2. Ele já vai estar especificado os campos para digitação dessas avaliações. E para aqueles casos que utilizam parecer descritivo, ele vai abrir o campo do parecer descritivo. É a emissão de diário de classe, o professor pode emitir o diário ao invés da secretaria, tá? Fica a cargo da unidade, porque algumas unidades também pedem que o professor emita, gere em PDF e encaminhe, ou a secretaria emite direto pelo portal da secretaria. O liberar turma, que é o mesmo liberar que tem lá na frente, só que esse aqui libera a turma individual. Aquele liberar, ele pode liberar várias turmas juntas. Ocorrências pedagógicas, então, no caso daqueles professores que terão liberação, então, para digitar as ocorrências, que seriam aquelas, não trouxe o tema, não fez atividade, está atrasado, enfim, as ocorrências que normalmente aparecem ali no campo do professor. Plano de ensino, então, é onde o professor vai inserir as competências e habilidades e os conteúdos a serem trabalhados em cada trimestre, que é aquele que ele vai encaminhar para a coordenação aprovar, e assim que ele tiver aprovado, ele já vai vincular o diário ali para o professor inserir a programação de aula. Claro que para fazer o plano de ensino, antes o professor ele precisa associar as competências e as habilidades, que também fica disponível aqui para ele, ele vai dizer quais são as competências e as habilidades que ele irá trabalhar, e aí então ele vai conseguir montar o plano de ensino dele. Programação de aula, então, aqui é um campo específico só para programação de aula, tá? Ele pode visualizar essa programação dentro do diário, mas ele também pode vir aqui e abrir específico só a programação de aula. Elas vão ficar verdes para as aulas que ele já digitou todos, já assinalou todas as flags e já colocou os seus conteúdos ali, e vão ficar vermelhas para aquelas que estão em aberto ainda. Relação de notas, então, o professor, ele tem um campo que ele consegue visualizar as notas. Eu até vou mostrar, porque no portal do coordenador vocês também têm esse acesso, e aí eu mostro direitinho o que aparece dentro dessa relação de notas depois para vocês. E eles também conseguem acompanhar as competências e habilidades, eles conseguem fazer um filtro daquilo que eles já deram e aquilo que eles faltam passar para os alunos ainda, né? Eles têm esse acompanhamento também pelo próprio portal do professor, eles não dependem da coordenação para isso. Então, agora a gente vai já conhecer o portal. Camila, então, antes de você partir para o portal do coordenador, deixa eu fazer compartilhar uma tela aqui para o pessoal. Tá, deixa eu só tirar aqui. Ainda está aberto? Estão vendo aí a apresentação? Vendo aí? Pessoal, olha só, o portal do professor, além da possibilidade de ele entrar no portal do professor e realizar essas atividades, nós temos 3 atividades que o professor ele pode fazer também pelo aplicativo mobile, né? Ele tendo, enfim, no celular dele, ele pode instalar o aplicativo La Salle, né? Se nós entrarmos lá no Android, no iOS, e buscar por um aplicativo chamado La Salle, com essa imagem aqui, eles podem fazer a instalação desse aplicativo. O professor ele pode usar o mesmo login e senha que ele tem no portal do professor,
e ele vai ter a possibilidade de 3 opções. Não são todas que tem no portal do professor. O mobile, ele tem 3 funcionalidades básicas. O primeiro deles é o diário, é a frequência. Então, se ele instalar no celular dele, ele pode entrar na sala de aula, acessar a programação de aula, né, o diário, a programação de aula e mensagens. São 3 funcionalidades que ele tem. No diário, ele pode rapidamente entrar, ver o aluno que faltou, clicar, por exemplo, no Jack Display aqui de presença, ele já marca como falta, e clicar aqui em cima como aula realizada. Está pronto o diário dele, a frequência, né? E ele pode entrar também na programação de aula, associar as habilidades e conteúdos daquela aula e clicar aqui no botãozinho salvar. Clica aqui em realizado e botão salvar. Então, ele também pode fazer pelo celular dele, tá? Essas 2 funcionalidades, basicamente, mais a de envio de mensagens, tá? Que ele pode, eventualmente, mandar uma mensagem diretamente para o aluno. E não é tão usado assim, mas no dia a dia, o professor que mais usa é a programação de aula e a digitação da frequência. Então, ele pode fazer tanto pelo portal do professor, mas também pelo aplicativo mobile. Ok? Então, isso aqui está disponível, tem colégios que já estão usando, outros colégios ainda não fazem uso, mas está à disposição de todos. Tá? Todos os colégios podem fazer esse uso. Se precisarem de algum apoio nosso, no sentido de enviar um material para orientar eles, a gente fica à disposição. Tá? Então, lembrando, nós temos o portal da secretaria, que é a secretaria que faz acesso, e outros também, como os coordenadores, né? Com várias informações lá presentes. Nós temos o portal do professor, que é o professor que faz uso, temos o aplicativo mobile para o professor, né, que ele pode fazer uso para marcação das presenças e faltas, e também para digitação da programação de aula, né? E agora nós vamos ver o portal do coordenador, né, que é específico para as coordenações, para fazer todo esse acompanhamento, né? Porque cada um tem a sua área de trabalho, o seu ambiente, e aí o coordenador vocês vão poder ver agora o acompanhamento de todas essas questões. Ok, Camila, pode seguir. Tá aparecendo, né? Então, dentro do portal do coordenador, então, vamos ver os acessos aqui. Opa, deixa eu voltar aqui. Log de acessos, o coordenador, ele consegue visualizar os professores que estavam logados naquele dia. Vocês podem filtrar pelo dia e saber se o professor acessou ou não acessou o diário, pelo log de acessos. Mas é uma visualização mesmo, ele não tem. Depois disso, a gente tem a questão então, dos planos de ensino, né? Que logo abaixo aqui do campo da coordenação, aqui então tem o aprovar planos de ensino. Vocês vão filtrar pelos cursos, para aqueles que têm mais de um, né? Aquele que tiver só um vai aparecer só o curso que tiver habilitado para vocês. Vai vir, então, as turmas e a situação em que aquele plano está. No caso, esse aqui ainda estava em elaboração, essa professora não tinha nem plano cadastrado ainda, essa aqui já foi visto, foi aprovado. Dentro desse campo das ações aqui, então, nessa lupinha, vocês conseguem visualizar o plano inteiro. E no reloginho, então, vocês conseguem visualizar quando que essa professora cadastrou, quando esse plano de ensino foi aprovado ou ficou pendente. Ele tem ali, então, um resuminho das atividades que ficaram referentes àquele plano de ensino.
Para aqueles professores que utilizam a agenda, o coordenador, ele também consegue visualizar aqui, por exemplo, se o professor, na segunda-feira, às 8 horas, ele agendou um trabalho, ele vai ficar aparecendo, então, aqui o trabalho, o nome do professor e o horário que está agendado. Tá? Agora, com a função do Google, das salas de aula, né, acaba sendo utilizado mais da plataforma, mas quando era aula normal, os professores podiam digitar por aqui e acompanhar por aqui também. Vocês visualizam e o pai também, em casa, no portal do aluno, também conseguiria visualizar aqui qual era a agenda do seu filho, né? As coisas que estavam, os trabalhos, enfim, tudo que estava sendo sinalizado pelo aquele professor por aqui. Ao coordenador também é possível vocês acompanhar a ficha do aluno, né? Vocês vão conseguir ver as matrículas que ele teve, se ele está desde o primeiro ano ali, vocês vão conseguir visualizar todos os cursos dele, as avaliações, no caso, os boletins que esse aluno teve em anos anteriores, para comparar, de repente, o aluno começou a ter notas ruins esse ano, ou ele sempre foi um aluno com nota baixa? Vocês conseguem acompanhar aqui as avaliações antigas dele. Essas avaliações aqui que aparecem, elas são o boletim, não aparecem as notas parciais. Vocês vão procurar o aluno aqui, vocês podem procurar ele só pelo ciclo, pela turma. O filtro aqui ajuda, caso vocês não saibam o nome completo do aluno, vocês podem procurar só pela turma dele. E aí depois é só selecionar aqui o período e ele já vai dar direitinho os dados do aluno. E inclusive as frequências também, se esse aluno está com baixa frequência, qual a porcentagem de frequência que esse aluno tem naquele ano. É possível também acompanhar as ocorrências pedagógicas, tanto as que os professores digitam, como as ocorrências por aluno. Aí é mais ou menos o mesmo campo aqui que abre, e aí no caso aqui vai ficar as ocorrências, esse aqui eu filtrei só os alunos, né, então estava o nome dos alunos, as turmas, os horários que foram dadas essas ocorrências e quem deu essas ocorrências. É possível também consultar as avaliações, na consulta de avaliações é possível consultar, então, o diário do professor, tanto a digitação, que aqui diz a porcentagem de digitação, ó. No caso, esse professor aqui está em dia, e esse professor aqui está com dias pendentes. Tem dias que ele não digitou, e esse professor aqui, por exemplo, nem abriu o diário, né? Pessoal, essa é uma tela extremamente importante para a coordenação. É aqui que a coordenação vai acompanhar se o professor está fazendo o diário em dia, se as notas estão digitadas. Então, ali, por exemplo, aguardando digitação. Pelo percentual, vocês já podem ver quem que, por exemplo, está eventualmente atrasado com o diário. Aquele que tiver ali 100% digitado, significa que o diário está em dia. Tá? Então, aqui vocês podem filtrar por curso, por professor, por componente curricular, né? Eu diria que essa talvez seja uma das principais telas aí para a coordenação poder acompanhar o diário do professor e a digitação de notas. Né? Que numa tela só, por exemplo, se vocês clicarem ali naquela coluna percentual digitado, ele já vai colocar em ordem crescente ou decrescente. Então, vocês já poderiam ver ali, por exemplo, qual é o professor que está mais atrasado, por exemplo, ou quais os professores que estão em dia, né? Então, essa é uma tela bem interessante de acessar e acompanhar a digitação do diário. E em relação à agenda que a Camila apresentou para vocês, dentro do GV College, nós temos a agenda, e lá no Google for Education, nós também temos a utilização de agenda.
a nossa orientação é que se utilize um ou outro, né? E não as duas agendas, você não vai confundir, né? Vai confundir o público interno e também os pais e os alunos. Então, se vocês usarem a agenda do Google, utilizem somente lá. Se utilizarem a agenda do GV, utilizem somente aqui, né? A tendência é que se use mais a agenda do Google, porque ela já está integrada lá com a aula, com o Meet, né? Já tem algumas integrações a mais. A agenda do GV College, ela permite que o professor faça o lançamento, por exemplo, de provas. Olha, vou fazer uma prova quarta-feira de manhã. E aí outro professor vai lá e também lança uma prova na quarta-feira de manhã. Aí o terceiro professor vai lá e lança uma prova também para quarta-feira de manhã. A coordenação vai entrar e vai ver, opa, tem 3 provas aqui no mesmo turno, um turno para a mesma turma, né? Essa é a possibilidade de acompanhar, né? Eu sei que tem colégios que às vezes tem algumas regras internas. Olha, só pode uma prova por dia ou por turno, né? Então, nesse sentido que a agenda também se faz importante como acompanhamento. Bom, então, como o Marconi lembrou, a questão dos filtros, aqui temos as avaliações. Aqui, nesse caso, estava a avaliação que a gente tinha pego era só o diário de classe, então ele deu as porcentagens do diário de classe. Mas a gente também pode pegar somente as notas, nas instituições que têm objetivos também temos a questão do objetivo, e só o diário de classe, que era o caso aqui. Dentro das ações, então, aqui vai ter parece um envelopezinho, que então o coordenador ele vai poder mandar um e-mail para o professor. Então, esse aqui, por exemplo, a coordenadora vai mandar para o Renan dizendo que ele não tem nenhuma digitação ainda no diário dele, por favor, atualizar, né, vamos supor. E também ela tem a opção aqui de clicar nesse outro campo ao lado aqui, que ela vai visualizar, ela vai emitir o mesmo diário que o professor. Então, ela vai visualizar ali que o professor digitou a aula somente o dia 1 e 2, e depois disso ele não digitou mais nenhuma aula. Ela consegue visualizar o mesmo diário que o professor utiliza. E aqui também dá a opção dela ter acesso a essa programação de aula. Vamos supor, o professor faltou naquele dia, então a coordenadora ela pode vir aqui e marcar a aula que foi dada em substituição àquela falta do professor. Ela pode gerar aquele diário naquele dia. Olha só, a coordenação naquele terceiro botãozinho ali, o lápis, né? A coordenação pode entrar no diário do professor, inclusive editar, se assim tiver permissão. Então, pode ver lá qual é o aluno que teve falta, se está em dia. Então, essa tela aqui é uma tela de acompanhamento geral, e se o coordenador desejar entrar diretamente no diário, é naquele botãozinho ali do lápis, tá bem? Coisa certa. Então, a próxima seria a consulta de avaliações, que aqui no caso, quando a gente troca essas avaliações aqui para notas, tá? Aí vocês têm a possibilidade também de consultar essas avaliações nas ações aqui. E aí ele tem a opção de dar a listagem de conferência, o canhoto de notas, e uma relação para recuperação, e uma relação para exame. Aí é só marcando aqui as flagzinhas entre primeiro, segundo, terceiro, exame, e aqui tem uma opção que é incluir a necessidade para aprovação no caso de exame. Então, fazendo isso no final do trimestre, do final do ano, desculpa. Vocês têm a soma e conseguem saber quanto aquele aluno precisa para aprovar.
Essa mesma relação de notas é a relação de notas que o professor tem acesso. Então, quando ele chega no conselho de classe, por exemplo, ele tem essa mesma informação que a coordenação tem, tá? Essa consulta aqui é exatamente a mesma consulta que é feita pelo professor. Agora eu vi o chat aqui, tem algumas mensagens aqui, e a Cláudia também levantou a mãozinha aí, né? Vamos abrir um espaço aí para essas questões. Cláudia, por favor, sua dúvida. Certo, Marconi, obrigada. Na verdade, enquanto a Camila repassa aí as situações, a minha dúvida se relaciona à questão dos acessos, tá? A minha insegurança, assim, por vezes, às vezes, é achar que há uma certa inabilidade da nossa parte diante do uso do sistema, mas eu percebo que algumas liberações, por exemplo, de acordo com a minha função, ainda eu não tenho acesso, que isso teria facilitado muito a minha vida até aqui. Então, eu queria depois entender melhor como é que se dá, se esse acesso acontece, a liberação acontece dentro da unidade, se é alguma coisa que a gente precisa ver com vocês aí da TI. Cláudia, ótima pergunta. Por vezes a informação não chega até nós, né, no sentido de fazer o acesso devido, né? Então, qual é a informação que nós precisamos? Olha, a Cláudia, ela é coordenadora, suponhamos, do ensino médio do Colégio X. Aí a gente vai lá e faz a liberação, verifica se tem um usuário já e senha, né? Porque daqui a pouco a Cláudia vai dizer, mas eu não tenho nem usuário e senha. A gente cria ali o usuário e senha, manda o link ali do portal, né? Que foi visto ali lá no início ali do treinamento, e aí você coloca o usuário e senha, e ali você já vai ter o painel ali de acesso como coordenação do portal, tá? Mas, por vezes, a informação não chega até nós. A nossa orientação, até vou botar o e-mail aqui, por enquanto, todos os nossos atendimentos estão sendo feitos ainda por e-mail, tá? Então, ali é o ti.porvir@lassalle.org.br. Então, a Cláudia pode nos mandar um e-mail. Marconi, estamos sem acesso aqui, eu preciso ter acesso como coordenação a tal nível, né, para acessar. Daí a gente cria os acessos e te repassa, tá? Importante que as coordenações nos passem. Marconi, tu ainda sem acesso ao portal do coordenador. Olha, agora tem um outro coordenador aqui que tem acesso só infantil. Nos passem por e-mail, e digam, olha, ele precisa acesso ao portal do coordenador. Por quê? Porque, por vezes, nós temos criação e exclusão de usuários todos os dias, e esses usuários fazem parte da secretaria, da tesouraria, do pedagógico, de outros sistemas, né, de RH, de financeiro, de back-office, de contabilidade, e aí vai, né? Então, no caso da coordenação, sempre indiquem, ó, é um coordenador, precisa ter acesso a esse curso, né, e precisamos do login e senha, por exemplo. E aí a gente faz a liberação. Entendido, Cláudia? Beleza. Ok. Isso também é importante, a Camila traz aqui presente a questão de quem pode editar e quem pode incluir. Por exemplo, lá nas ocorrências pedagógicas, nós temos várias áreas pedagógicas. SCT, SOI, ambulatório, né? Me ajuda aí, o que mais lá que nós temos lá? Até tem pastoral, tem SSE, tem SCP. Então, nós temos várias áreas pedagógicas. Uma pessoa, ela, por vezes, ela pode incluir em nome, por exemplo, do SCT e visualizar as ocorrências digitadas por outra área. Isso nós também, por vezes, não sabemos aqui como mantenedora. Então, por exemplo, a pessoa do SCT, ela vai incluir em nome do SCT, mas pode visualizar as ocorrências digitadas de outras áreas, ou não. Cada colégio tem a sua regra, né? Então, nós também precisamos dessas informações, nos passem por e-mail, ti.porvir, dizendo, olha, o fulano aqui, ele precisa visualizar as ocorrências dos alunos, não está conseguindo, né? Nos mandem por e-mail que a gente corrige no sistema, tá? Deixa eu ver o que nós temos aqui no chat. Ok, a Naídes colocou, né? Também preciso de permissão de acesso, perfeito, né? Já manda e-mail para nós ali, agora, aos poucos, a gente
tendo o entendimento o que é o portal do coordenador, e depois o que são as ocorrências pedagógicas, as áreas pedagógicas, fica mais fácil também vocês entenderem o que solicitar, né? Porque às vezes, mas eu preciso acesso, mas não sabe, às vezes a gente não sabe nem o que a gente precisa acesso, né? Então, a partir desse treinamento, acho que vai facilitar bastante esse entendimento, né? Ok, o aplicativo dos professores, sim, já está disponível, tá? Para todo mundo, né? Ter um panorama da turma toda, a Adriana pergunta aqui. Sim, é possível, Adriana, ali naquela tela, você pode filtrar, se não me engano, por componente, por disciplina, né? Mas também por turma ou por ciclo. Tá vendo ali, ó, filtro por, tá escrito disciplina. Né? Ali provavelmente vai ter outros campos, como turma, curso e professor, inclusive. Então, você pois pode botar ali... Marconi. Oi, Marconi. É nesse campo aí que eu queria visualizar. Para mim não aparece, eu não sei se tem a ver ou não com acesso, ou se não existe esse relatório, porque hoje eu consigo ter o panorama da turma só quando o professor já finalizou toda a digitação de nota. E para a gente ir acompanhando a turma com as notas parciais, ter uma visão do todo, aonde que eu vou, eu nunca, não consegui me localizar nessa questão. Eu tenho que ficar abrindo disciplina por disciplina. Gostaria de ter uma visão do todo. No caso seria por ano, acho. Adriana, logo nós vamos entrar lá no portal, e aí já vamos ver na prática isso aí, tá? Mas ali, se eu não me engano, dá para fazer o filtro por todos os professores, dá para filtrar por curso, ou mesmo por professor também, e aí a gente já vamos ver se a gente tira essa tua dúvida, Adriana, já na prática ali dentro do sistema, tá bem? Ok, eu acho que é isso, né? Então, seguimos. Tá. Então, ali temos alguns outros campos, que depois é enviar arquivos, envio de avisos. Esse envio de avisos, então, é aquele que vai aparecer somente para o professor no portal do professor, não é e-mail, né? É só revisar arquivo que o professor... revisão de arquivos, então, são para aqueles professores que anexam arquivos nas turmas. O coordenador também consegue visualizar. E o acompanhamento, então, das competências e habilidades, que é possível visualizar ali, então, se os professores estão trabalhando as suas competências e habilidades cadastradas. Eu vou abrir um ali, porque tem que fazer um filtro, daí eu acabei não tirando a imagem. Eu vou entrar no... Vou entrar no... Está visualizando? Aparece? Conseguem visualizar? Ok? Então, aqui, a gente tem o acesso, então, ao portal do professor. Quer dizer, o portal do coordenador, né? Que entra pelo portal do professor, desculpa. Isso é importante, pessoal. O portal do coordenador é o portal do professor, mas quando vocês entrarem com as credenciais de vocês, login e senha, o sistema já vai saber que vocês é um coordenador, uma coordenadora, e já vai abrir essa tela específica, ok? Mas é pelo portal do professor que vocês entram. Quando vocês digitarem ali gvcollege.lasalle.edu.br, vai aparecer portal do professor. Entrem por ali,
coloquem o login e senha de vocês, e aí ele já vai entender que você é uma coordenadora, um coordenador, com as devidas permissões. Então, a questão dos acessos que eu havia comentado para vocês, que vocês têm como acompanhar. Vocês conseguem visualizar aqui, por exemplo, dá para filtrar por uma pessoa, mas a gente pode filtrar por um período para ter certeza que o professor acessou naquele dia ou não. A gente teve bastante acesso, tá meio pesadinho. Entra aí no meio-dia aqui. Trancou? Nossa. O meu trancou aqui em cima. Estão vendo a minha tela aqui, né? Olha só, pessoal, aqui a Camila estava demonstrando para vocês os logs de acesso, né? Depois, logo abaixo, nós temos aqui aprovar os planos de ensino. Então, como que funciona o fluxo? O professor vai lá, ele faz a associação das habilidades e competências para cada trimestre e encaminha para a coordenação, dizendo assim, ó, de minha parte tá ok. Aí a coordenação, ela precisa aprovar o plano de ensino, né? Porque o professor foi lá, associou, validou o plano de ensino e encaminhou para a coordenação. A coordenação vem e vai fazer o filtro aqui, que vai ter o acesso devido, né? Aqui, vamos ver se a gente bota em tela. Olha só, então aqui o coordenador vai ter acesso, vai ter a unidade, ao componente curricular, o professor e a situação. Aqui no caso, temos já as situações todas aprovadas. Aqui, por exemplo, nós temos algumas situações de plano não cadastrado, né? E aqui o coordenador, ele precisa aprovar o plano de ensino. Então, como que ele vai fazer? Ele tem esse botãozinho aqui, a lupa, né? Que ele pode visualizar. Ele vai ter todas as informações aqui. Aí ele pode ver o que o professor associou como competência no primeiro trimestre, as habilidades, conteúdos. E depois para o segundo, e por fim aqui para o terceiro. Bom, aí cabe uma avaliação do coordenador, né? Esse aqui já está aprovado, então o botãozinho ele não está disponível. Mas se não tivesse aprovado ainda, o botãozinho estaria aprovado, o coordenador poderia vir aqui e clicar em aprovar. Ou ele poderia solicitar revisão, ou seja, clica em solicitar revisão, eu estou no ambiente de produção aqui, não vou fazer isso, né? Abriria um outro campo para ele dizer, para ele poder botar um texto. Professor, peço que revise aí o terceiro trimestre, enfim, tais habilidades, enfim, que daqui a pouco devem estar em outro trimestre, enfim, aí é uma avaliação do coordenador em si. E aí ele pode devolver para o professor revisar o plano de ensino. Aí o professor vai lá, de novo, faz a revisão e encaminha de novo. E aí o coordenador vem de novo aqui até a aprovação. Clicou em aprovado, né? E aí vai aparecer naquela tela inicial lá, como aprovado. Ó, aqui na primeira opção, aprovar planos de ensino. Então, vai vir aqui e tal. Vamos selecionar aqui de novo, né? E esse segundo botãozinho aqui, ó, nas ações, eu tenho o histórico. O que é isso? Quando eu clicar em cima, olha que legal que ele vai dizer aqui, ó.
Ó, começa de baixo para cima. Ó, a Viviane Collin, no dia 8 de março, criado o plano de ensino. Então, nesse dia, né, o professor criou. Aqui, no dia 9, ela solicitou a aprovação. Tá? Aí depois, incluído o novo plano de ensino, e a Michele, aqui no dia 10, o 3, aprovou. Então, aqui nós temos o histórico, né, de quando que o professor encaminhou, quando o coordenador aprovou, de todos os planos de ensino. Lembrando que o professor, ele só vai poder fazer a programação de aula depois que o plano de ensino estiver aprovado. Por quê? Só depois do plano aprovado que o sistema vai entender quais são as habilidades as habilidades e conteúdos vinculados em cada trimestre. Então, enquanto o coordenador não vier aqui aprovar o plano de ensino, o professor, ele não vai conseguir fazer a programação de aula. Ok? Esse é o primeiro item. Liberou para ti? Liberou. Ok, então pode seguir. Deixa eu parar aqui. Tá. O segundo item, então, que eu tinha mostrado para vocês era a consulta da agenda do professor, né? Então, aqui tem alguns filtros que vocês podem fazer também, por curso, né? Vocês podem consultar individual aqui depois, por ciclo. Então, a consulta da ficha do aluno. Vai vir aqui em procurar. Vamos botar um período, então, de 2021. Colocar só o fundamental. Primeiro ano, e vamos filtrar. Aí eu vou pegar aqui, então, essa, e vou selecionar. Aí, no caso, essa aluna aqui, ela foi aluna da educação infantil e agora está no primeiro ano. Se eu quiser visualizar, então, o ano passado dela, ele abre aqui. Ó, a questão das frequências, que eu falei para vocês que daí ele vai sair em porcentagem. Ele vai só dizer que ela teve 8 faltas, não vai dizer que dia que ela faltou. E quanto por cento de presença, de frequência esse aluno está tendo, tá? Aí, se quiser ver o dia que o aluno faltou, é lá no portal da secretaria, naquela consulta de faltas e atrasos. E também consegue visualizar aqui, no caso, ó, as avaliações, no caso dessa menina que ela era parecer nesse período, né? Então, ela consegue visualizar o parecer que ela teve no ano de 2020. Isso é mais uma consulta mesmo, no caso de visualizar como era o aluno, né, para saber, ou também para visualizar como ele foi no primeiro trimestre, né. Esse consultar ocorrências pedagógicas aqui não abre para mim, provavelmente aqui o professor não está habilitado para digitar as ocorrências pedagógicas, está sendo digitado pelo SCT, então aparece só o nome dos professores, mas está em branco. Então, seria por aqui, vocês iriam visualizar por professor. E as ações aqui, ó, ver ocorrências do professor. Aqui vocês podem, então, consultar as ocorrências dos alunos. Vou pegar o 2019, que é mais fácil de ter ocorrência. Vou pegar uma turminha aqui. E eu posso pesquisar, então, pela turma. Ah, no período não tem nada. Eu posso pesquisar por essa turma, né, no caso aqui só teve essa ocorrência nesse período, e aí, se eu clicar aqui, eu consigo, inclusive, ver qual foi a ocorrência que esse aluno teve, e posso também procurar individual o aluno que está nessa turma.
Aqui, então, o consultar situação das avaliações. Esse aqui é aquele que o coordenador mais usa. Aqui vocês, então, vão, quando tem mais cursos vinculados, vocês vão visualizar quais cursos vocês querem filtrar. Quais os ciclos, quais as turmas. E aqui vamos buscar por todas. Eu posso filtrar também. Quero só da 141. Não, ele pega somente a 141. Acho que aqui é aquela dúvida que a Adriana nos colocou. Eu quero visualizar todos os professores de determinada turma. Então, aqui, o coordenador pode entrar, pegar determinada turma, clicar ali no botãozinho buscar, né? E ele já vai listar aqui, ó, todos os professores e as disciplinas daquela turma ali, ó. Percebo que na coluna turma eu só tenho da 141, que foi o filtro que foi feito, né? Então, claramente eu já posso ver ali, por exemplo, o currículo integrado, o professor que está 71%. Isso indica que nesse componente existe um atraso, né? Aí temos que ver ali em cima também, ali, arte, música, para ver se a orientação é que o professor faça ou não nesse componente, né? Então, é possível, nessa tela, fazer o filtro por turma, né, também por outros filtros ali, Camila, olha, ó, clica ali no filtro para a gente ver as opções. Ali no filtrar por... Oi? É possível fazer um exemplo para ver, porque tá, até essa tela eu vi, mas daí aonde que eu vou ver as notas dessa turma? Porque eu paro nessa tela aí, ó, o que que eu faço, qual é o comando para que de fato eu visualize todas as notas da turma. Aqui no campo de avaliações, ó, tu pode buscar se tu quer ver todos os tipos de avaliação, somente as notas, objetivos ou pareceres nas unidades que trabalham com ela, e os diários de classe. É por aqui que tu faz o filtro. Eu quero somente notas e vou buscar as notas, então. Vou mudar aqui. Ele vai pegar, então, do quarto ano. Aqui tu consegue ver se as notas já foram digitadas, no caso dessa que foi digitado 100%, e então é aqui que eu vou visualizar a listagem, a relação de notas. Acho que não está aparecendo para vocês, né? Não, é que não está compartilhando essa parte da tela. Aí abriu outra tela. Deixa eu tentar compartilhar aqui, peraí. Deixa eu ver se eu... É que ali, pessoal, ele abre uma outra tela e aí ele não compartilhou. Vamos ver se... Aí, ele vai abrir essa tela aí. Isso. Aí, nessa listagem de conferência aqui, ó, vocês têm canhoto de notas. Vamos supor, eu vou pegar o canhoto de notas do primeiro trimestre e vou emitir. Então, ele vai me dar aqui, nesse caso, essa turma em específico não tinha notas parciais, então ele só me deu a média, a nota final, né, do trimestre. E esse aqui é o canhoto de, esse é o canhoto de notas. Deixa eu ver, visualizar outro aqui.
Ciências. Essa é a listagem de conferências. Ah, aqui tem. Ó, ele aparece as notas parciais, ó, no caso dessa, eles tiveram prova 1, prova 2, prova 3, deu o total das provas. Esse aqui, no caso, eles tiveram só um trabalho, o total do trabalho, e quanto essa criança teve na avaliação trimestral. Mas aí tá só como ciências, né, Camila? E se eu queria um relatório de todas as disciplinas. Ah, ela quer tipo mapa de faltas e avaliações, né? É, aí teria que ser pelo GV College. O GV College tem essa opção no mapa de faltas e avaliações. Normalmente a secretaria emite esse documento. Só que aí só já com todas as notas digitadas a média final, né? Se eu quero ir acompanhando no trimestre, como tu estás mostrando aqui, assim, as parciais, sabe? Aham. Eu acho que tem parciais. Eu posso dar uma olhada ali. Dentro do GV College tem um relatório de mapas e faltas, aí você pode selecionar também as notas parciais. Aí ele vai gerar um relatório grande, né, página por página, de todos os componentes curriculares, né, porque numa página só não tem como mostrar todos os alunos, todos os componentes e todas as notas parciais, isso não entra numa página, né. Então, no portal, a conferência, o acompanhamento, ele pode ser turma por turma, né, ali, o professor por professor, componente por componente. Se criar um relatório em PDF, né, de determinada data específica, aí é pelo GV College, aí tem um relatório específico lá de mapas e resultados, né. Ok, Adriana? Sim, Marconi, entendi. Beleza. Então, aqui também, nos filtros, né, a gente tem a opção do diário de classe. Aqui, que ele abre um... Ó, aqui ele dá o e-mail do professor, ó, que está cadastrado, e dá a opção de vocês enviarem um e-mail para esse professor. Daí, esse aqui é um e-mail mesmo que vai para o professor, não é um aviso, é um e-mail. Aqui. Esse segundo, então, ele abre o campo de emissão de diário, que é aquele mesmo emissão que dá no portal da secretaria, e é normalmente a emissão do diário oficial, que é quando encerra o trimestre. E esse campo do lapisinho aqui é onde pode ser editado. Deixa eu apresentar aqui, compartilhar de novo. Então, aqui vocês conseguem visualizar o diário do professor. Até se passar por cima aqui do aluno, ó, vocês conseguem ver a foto do aluno. Aqui, então, esse professor não realizou a aula do dia 22, ó, então ele abre na aula que está em aberto. Se vocês clicarem aqui, então, ele vai dar presença para todo mundo. E aí depois vocês só sinalizem aqueles que estão em falta. Na tarefas, vai vir, então, a programação de aula.
No caso, esse professor aqui, então, ele não digitou no primeiro. O coordenador, então, pode, vamos supor, no dia 24/5 o professor não veio. Vocês podem marcar aqui as atividades que foram dadas, né? E detalhar aqui em específico. Se caso só marcar os conteúdos e as habilidades e não detalhar a aula, ele continua aparecendo em vermelhinho, tá? Ele precisa ter o detalhamento da aula. Percebam o seguinte, ó, ali em cima tem publicar para o estudante, ou seja, quando o professor clicar ali, já vai estar disponível para o aluno lá no portal dele ou no aplicativo mobile. Por vezes, se tem um evento pedagógico, né, sei lá, algo nesse sentido, que não foi dado uma aula com habilidades e conteúdos. Aí se marca ali em cima evento pedagógico. Aí ele não precisa marcar nem conteúdo, nem habilidade. E as aulas que forem feitas avaliações específicas, ele clica ali em avaliação, né? Quando é uma aula normal, ele seleciona os conteúdos que ele trabalhou e na medida que ele clicar ali, Camila, clica em um conteúdo, por exemplo, ele vai abrir as habilidades do lado direito, e aí ele seleciona as habilidades vinculadas. Se ele quiser digitar um acompanhamento a mais da aula, tem esse campo descritivo abaixo, ali onde é que diz detalhamento de aula, onde é que ele pode descrever algo significativo daquela aula, né, em termos de acompanhamento. Então, esse aqui, nós estamos no portal do coordenador, mas percebam que é a mesma tela do professor, né? E está vendo que, estão percebendo que esse dia dia 24/5 está em vermelho, né? Significa dizer que é uma aula atrasada, né? Que não está em dia, né? Quando tiver em verde, quer dizer que está registrado naquele dia, e quando tiver em azul, quer dizer que é uma data futura, que ainda não ocorreu. Nós solicitamos para o fornecedor uma melhoria de sistema, porque alguns colégios estão solicitando que o professor possa selecionar os conteúdos e habilidades de aulas futuras que ainda não ocorreram. Num planejamento inicial, não havia essa possibilidade, né? E nós solicitamos, então, para o fornecedor, a pedido da direção de missão, que nós possamos abrir aulas futuras e que cada colégio possa informar, determinar quantos dias para frente o professor pode já digitar os conteúdos e habilidades. Então, tem colégio que vai dizer o seguinte, olha, eu não quero que ele abra datas futuras. Aí vai ser 0, por exemplo, o parâmetro que vai ser criado. Determinado colégio vai dizer o seguinte, olha, eu quero que o professor possa digitar as aulas até 7 dias para frente. E aí ele vai poder digitar, por exemplo, do dia 20 até o dia 27, as aulas que ele tiver nesse período. Outro colégio vai querer liberar 15 dias para frente. Aí se coloca 15 dias, ele vai poder abrir 15 dias para frente. Okay? Então, isso ainda não está implementado. A previsão é que até agosto esteja liberado no sistema. Mas aí cada colégio pode dizer se vai liberar somente para as aulas do dia ou se ainda vai querer liberar aulas futuras. Nesse momento, hoje, ele só pode digitar as aulas passadas e a aula presente. Ele não tem como digitar um conteúdo e habilidade de uma aula futura, ou seja, a aula de amanhã. Mas isso vai ser liberado em breve, né? E cada colégio vai ter que nos informar quantos dias o professor pode digitar para frente. Isso é um parâmetro geral, por colégio. A gente não vai poder dizer, o professor tal pode 5 dias, o outro 10, o outro 15. Não. É necessário um padrão para cada colégio. Se vocês disserem que é 7 dias, esses 7 dias valem para todos os professores. Janete, sim, a gente pode informar vocês, mas em agosto me cobra. Pode me cobrar que até lá vai estar liberado. Ok? Consigo acompanhar por disciplina. Odete, o que tu gostaria de acompanhar por disciplina? Eu acho que era da questão anterior ainda, lá da tela de acompanhamento. Ah, tá.
Então, opa. Outra coisa que eu ia comentar da digitação. Vou pegar uma outra turma aqui. Às vezes vai estar esse quadradinho aqui. É só clicar em cima dele que ele já calcula o percentual, tá? Caso ele não tenha calculado sozinho. Então, acho que aqui seria isso do diário, que vocês conseguem visualizar, conseguem acompanhar por aqui. Deixa eu abrir de novo aqui para mostrar uma outra questão. Então, ele só permite publicar para o estudante quando tiver algum conteúdo aqui marcado, tá? Evento pedagógico, então, vocês ainda permitem que seja escrito alguma coisa aqui, tá? Podem colocar que foi prova, que tipo de... foi prova não, desculpa. Foi festa junina, foi uma festa, enfim. Vocês podem colocar no detalhamento aqui o que houve de evento naquele dia. E a avaliação também, quando marca a avaliação, ele não vai ficar dando depois que está faltando conteúdos ou habilidades. Ó, ele até nem permite que marque. São os dois flagzinhos que permite marcar aqui também. Tá dele cair. O envio de arquivos, então, que eu havia solicitado para vocês. Esse envio de arquivos, eles vão aparecer somente no portal, tá? Vocês podem colocar... Ah, tá, desculpa. Bom, pessoal, essa questão de arquivos no portal, a nossa orientação é que usem lá da plataforma do Google, né? Que lá o professor já usa lá o Drive e tal. O portal do GV College também tem essa funcionalidade. Mas a nossa orientação é que utilizem lá. A Camila que está demonstrando aqui para vocês, né, a título de conhecimento, para dizer que o portal também tem essa possibilidade, mas a nossa orientação é que os arquivos, eles sejam encaminhados lá pela plataforma Google, né, ao invés do portal do GV College, né, porque lá já tem todos os materiais, já tem a sala, né, o professor já tem a capacitação devida. Então, eu acho que ficaria um pouco contramão o professor disponibilizar um arquivo aqui e tá numa aula num outro lugar, né? Então, nesse sentido, nós orientamos que os arquivos, os professores disponibilizem lá na plataforma. Muito embora, tanto a agenda como a questão dos arquivos, né, um lugar de armazenamento de arquivos também é possível dentro do portal do GV College. No caso, esses arquivos, eles vão ficar somente visuais para os pais, alunos e professores dentro do portal. Não vão ser vinculados lá a salas Google, né? Esse envio de avisos também, normalmente é mais usado, então, quando for enviar avisos para o próprio professor, porque daí ele vai aparecer no portal do professor, né? Naquele campo de avisos lá na página inicial do portal do professor. Ó, daí vocês vão colocar aqui, vão marcar qual é o professor que vocês querem enviar um aviso, e aqui vocês vão enviar esse aviso, então, para o professor.
Aqui é bem interessante, pessoal. Esse aviso aqui, ele fica como uma notificação lá no portal. Então, aqui vocês podem enviar um aviso tanto para os professores, né? Você seleciona ali o professor específico, ou clica naquele botãozinho lá onde é que diz o período, e do ladinho ele já vai selecionar todos os professores. Ali, isso, a Camila está demonstrando, ó, já selecionou todos. E vocês podem mandar uma mensagem para todos os professores, mas também vocês têm a possibilidade de enviar esse aviso para os alunos, né? Então, ali, ó, tem alunos e professores, alunos e somente professores. E aí cabe a coordenação avaliar o tipo de recado, enfim. E aí ele fica disponível tanto lá no portal, mas também fica disponível lá no aplicativo do professor e do aluno, tá? Lá nas notificações. Então, ele também recebe lá aquela mensagenzinha que tem uma mensagem para ele. Tá? Eu acho que é bem interessante essa possibilidade aqui de vocês poderem... então, aqui vocês podem avisar um professor específico ou encaminhar um aviso para todos. Ok? Então, ele não envia como SMS, ele não envia como e-mail, ele envia como uma notificação lá para o aplicativo, né, e uma notificação para o portal. Se o professor não acessar o portal, ele não vai ver essa notificação. Ok? Então, vocês perceberam antes que lá na tela de avaliações, vocês podem enviar o comunicado por e-mail. Aqui é por notificação, né? Então, o sistema me permite, de várias formas, realizar um comunicado, né? E aí cabe ao colégio avaliar a melhor forma possível, né? Eu só ia mostrar onde é que ele vai aparecer. Aí, no caso, esse aviso, ele vai aparecer aqui para o professor, nesse campo, ó. Vai ficar um aviso em negrito aqui, e para o aluno também a mesma coisa, vai aparecer um campo de aviso para eles no portal do aluno. Vou cancelar, porque eu não quero enviar aviso para ninguém agora. Avisos. O revisar arquivos, no caso, assim como vocês enviam os arquivos, o professor que envia pode colocar revisão aqui, e aí vocês vão visualizar os arquivos do professor. No caso aqui, eu não tenho nenhum para mostrar de arquivo, porque como está sendo usado dentro do Google Sala de Aula, vai estar em branco. E esse aqui, então, é o acompanhamento de competências e habilidades. Aqui vocês vão poder, então, selecionar por ano. Podem ter a opção de selecionar por turma, por componente. Vamos ver todos. E vou pesquisar aqui. Então, aqui, eu vou ver o professor que é responsável das competências e habilidades, então, que esse professor tinha proposto. Ele utilizou todas, tá? Nesse caso aqui, esse professor, dentro do primeiro, que é o que a gente tem disponível agora, né? Vou botar aqui do lado. Então, competências realizadas versus não realizadas. Então, ele já realizou uma das 7 no primeiro trimestre. O conteúdo, ele já realizou 3 dos 55 propostos e 3 das 51 habilidades propostas. Pessoal, assim, ó, o sistema, naturalmente, ele não sabe se o professor já terminou aquele conteúdo daquela habilidade específica. Então,
como que o sistema entende? Quando o professor selecionar uma vez aquela habilidade ou aquele conteúdo em uma programação de aula, ele vai considerar que o professor já trabalhou. Mas a gente sabe que, às vezes, não é numa aula, são em várias aulas que ele vai selecionar o mesmo conteúdo ou a mesma habilidade, né? Mas para o sistema, aqui é importante vocês identificarem qual conteúdo ou qual habilidade o professor não selecionou em nenhuma aula. Tá? E aí vocês vão poder ver, olha, essas habilidades aqui ele ainda não selecionou em nenhuma aula realizada até o momento. E aí tem outro porém. Bom, daqui a pouco ele está com um diário atrasado. Bom, se ele está com um diário atrasado, talvez ele tenha mais habilidades e conteúdos ainda não trabalhadas, né? Então, a importância dele manter o diário atualizado para vocês poderem fazer o acompanhamento devido, né? Essa tela é bem interessante nesse sentido, né? Vocês poderem acompanhar o que ele já trabalhou, o que ele ainda não trabalhou, ok? Isso. Aí aqui vocês conseguem visualizar os conteúdos não realizados e os conteúdos realizados. O que está pendente de realização. Aí tudo vai depender dos filtros que vai sendo utilizado. A princípio, vocês precisam, então, selecionar disciplina por disciplina de cada turma e por módulos para conseguir visualizar melhor o que falta e o que já foi realizado. Deixa eu pegar uma outra turma aqui. Então, no caso, essa professora aqui tem esses conteúdos aqui que ela sinalizou no plano de ensino dela e que ela ainda não realizou. E essas aqui são as que ela já conseguiu realizar dentro do plano de ensino. Marconi, aqui pega o plano de ensino completo, né? Do primeiro até o terceiro, né? Uhum. O segundo trimestre, então, ela não realizou nenhuma, porque ela provavelmente ainda não começou a utilizar o segundo trimestre no diário dela. Então, do primeiro trimestre, ela deixou alguns pendentes. Ela havia programado mais do que ela chegou de fato a realizar. Isso aqui. Ok, vamos ver aqui. Joyce levantou a mãozinha. Sim, eu tenho uma dúvida, até está relacionada lá com o cadastro do plano de aula, porque para os anos iniciais, né, por exemplo, que a gente trabalha com o currículo integrado, como ficaria essa questão ali do cadastro? Porque, por vezes, o professor pode cadastrar todos os componentes curriculares dentro do currículo integrado, ou ali, porque também tem por disciplinas, né? Tem alguma orientação específica para isso? Isso vai vincular de forma diferente no diário, ou ali também, né, para essa programação de aula? A princípio, se cadastra tudo dentro do currículo integrado, porque se ele cadastrar nas disciplinas, como as aulas não são vinculadas para a disciplina, o professor não vai conseguir habilitar na programação de aula, porque ele precisa estar dentro do currículo integrado. Então, ele não precisa sinalizar nas disciplinas separadas, ele só sinaliza tudo dentro do currículo integrado. Tá, perfeito. Não, é assim que a gente faz, porque eu fiquei pensando como fica, mas ali sempre vai aparecer para nós como plano não cadastrado, né? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para não sinalizar em vermelho como plano não cadastrado?
Na tela, assim, quando na imagem da coordenação, aparece na tela mas os estão cadastrados. Ô, Joyce, eu acho que ele vai ficar mesmo como não cadastrado, porque é um componente que não foi feito, né? Sim. Porque vocês centralizaram no único, né? Nessas situações. Mas é importante deixar isso presente, né, para as coordenações, porque eventualmente tem um plano não cadastrado, mas não significa que ele necessariamente necessite ser feito, né? Porque esse entendimento vocês vão ter no dia a dia, para olhar e dizer, não, mas isso aqui de fato não tem, porque já está no outro, né? O sistema permite fazer componente por componente, mas daria um trabalho a mais, né? Então, tem um professor lá com vários componentes, olha o trabalho que ele vai ter, né? Então, nesse sentido, só o sistema, ele não entende que, por exemplo, aquele planejamento foi feito já num outro unificado, né? Então, ele, de fato, ele vai ficar como não cadastrado, o que não é um problema, é só uma identificação. Sim, sim, é só porque fica tudo em vermelho lá, mais tranquilo. Pensei que tivesse alguma coisa que a gente pudesse fazer para organizar, mas tranquilo. Obrigada. Nesse caso vai ficar, de fato, em vermelhinho lá, mas existe um entendimento nesse sentido, que acho que do terceiro ao quinto, principalmente, né? Ou do primeiro e segundo, normalmente ocorrem. O currículo é do primeiro ao quinto, normalmente. Alguém teria mais alguma dúvida? Alguma dúvida até então, pessoal? Senão a gente mostra para vocês um pouco a questão das ocorrências pedagógicas. Em termos de portal do coordenador, ficou alguma dúvida? Está sendo gravado, tá? Depois vocês podem assistir novamente, sem problema. Vamos pedir ele depois para a assessoria nos ajudar para compartilhar com vocês. Isso, o material também, o PowerPoint ali, que a Camila criou, também vai compartilhar com vocês. Eu vou mostrar um pouco para vocês agora a questão das ocorrências pedagógicas, tá? Eu vou compartilhar aqui, Camila, minha tela. Aqui, vamos ver, fazer essa transição aqui do sistema. Deixa eu ver aqui. Estão vendo aí? Então, né? Ok. Bom, pessoal, aqui eu estou dentro do GV College, aqui não estamos mais falando de portal, né? Não é mais navegação pela internet. Estamos falando dentro do sistema, que daí é necessário ter um acesso via ATS, né? Para fazer o acesso com usuário e senha. E aí vocês vão ter um atalho chamado assim, ó, GV College, né? Aí vocês também vão ter aí o usuário e senha. Aqui é a tela que normalmente a secretaria, a tesouraria fazem o acesso diariamente. Então, aqui, quando vocês entrarem na máquina de vocês, tem a parte do acompanhamento pedagógico do aluno. Antes de mostrar essa tela, gostaria de mostrar aqui a divisão das áreas pedagógicas, como que funciona. Então, hoje nós temos essas áreas aqui cadastradas. Então, eu tenho aqui o AE, AMB, que é ambulatório, médica, biblioteca, PROC, que é professores, né? PRT, portaria, recepção, SAP, Serviço de Animação Pastoral, SCP, Serviço de Coordenação Pedagógica, SCT, SEC, Secretaria, SOD, que é o Serviço de Coordenação Disciplinar, alguns colégios têm, o SOI, né, Serviço de Orientação Educacional, SSE, Serviço de Supervisão Pedagógica, e TCI, que é Turno Complementar Integral. Bem, essas são as áreas que estão hoje cadastradas no sistema. Para cada uma dessas áreas, dentro do sistema, nós precisamos dizer os usuários que podem executar. Executar significa
consultar essas ocorrências, usuário que pode incluir, editar e excluir ocorrências em nome do SCT. Então, por exemplo, aqui a gente tem que entrar e dizer, olha, aqui a Ana tem acesso ao SCT para executar, incluir, editar, excluir. Aí eu vou descendo. Eventualmente eu posso ter aqui pessoas, por exemplo, aqui está acesso aí na Fabiane, só pode consultar, não pode incluir. Aí eu vou descendo, aqui, por exemplo, o irmão Jorge, ele pode consultar, mas ele não tem a permissão de incluir, né? E aí vai. Então, nós aqui, na mantenedora, nós não sabemos de cada colégio quem pode o quê. E essa é a informação que normalmente nós precisamos de vocês. Vocês nos fornecem e nós colocamos para dentro do sistema. Definida todas essas permissões, então, depois que está tudo certinho, quem é do AE, quem é da portaria, quem que é da secretaria, do SOI, do SSE, enfim, a pessoa ela vai entrar e vai vir aqui no acompanhamento pedagógico do aluno. Vai consultar o aluno específico, para consultar ela pode digitar direto o nome da matrícula aqui, ou pode digitar as iniciais do nome, né? Aqui, daí já vai buscar aqui o aluno específico, né? Vou colocar aqui uma matrícula, né? Peguei aqui um aluno de uma unidade, e aqui embaixo vão aparecer as ocorrências. Então, se o Marconi, o meu usuário, tiver vinculado somente ao SCT, ele só vai conseguir visualizar ocorrências do SCT. Se ele pode visualizar do SOI, do SSE, também vão aparecer essas ocorrências. Por vezes acontece o seguinte, olha, eu não estou visualizando as ocorrências do outro. Por quê? Porque aquele usuário não tem o acesso devido de consultar as ocorrências que a outra área digitou. Ok? Então, aqui, a pessoa vai entrar e vai digitar nesse botãozinho aqui para incluir uma nova ocorrência. Vai selecionar a disciplina correspondente, se tiver, ou se tiver um professor, vai botar ocorrências, né? E aqui ela pode digitar a área que vai estar vinculada, né? Então, aqui, por exemplo, ela já vai vir, já vai puxar a área vinculada, vai botar a data que está sendo feito esse registro, e aqui tem um botãozinho de divulgação externa. Quando ele clicar em divulgação externa, significa que, ao salvar, o responsável, o aluno, já pode visualizar no portal ou no mobile. Se ele tirar isso aqui, essa ocorrência é somente de uso interno do colégio. O pai não consegue visualizar. Se ele selecionar, eu coloco aqui uma observação qualquer, e eu clico em OK. Nesse exato momento, o pai já pode visualizar essa ocorrência. Ok? Tem uma funcionalidade nova aqui, a gente nem testou ainda essa funcionalidade, que é poder anexar arquivos a uma determinada ocorrência pedagógica. Então, por exemplo, vocês têm uma ocorrência e daqui a pouco fizeram lá um documento, um descritivo, no Word, por exemplo, ou num PDF, né? E aí vocês podem, eventualmente, entrar aqui e anexar agora esse documento, né, associada à ocorrência pedagógica. Isso é uma funcionalidade nova, que não tinha no sistema. Atestados, né, vocês também podem incluir, né? Claro que o documento ali precisa estar digitalizado, né? Precisa estar de forma digital. Isso aqui é novo, tá? Estamos apresentando agora para vocês. Marconi? Oi? Dentro dessa nova funcionalidade, você citou a questão dos atestados. Me veio, assim, uma questão bastante atual, que é a questão dos atestados. A gente poderia estar anexando esses atestados aí e depois gerar algum relatório? Adriana, eu acho que cortou exatamente quando tu falou tipo de atestado. Repito, então, tá me ouvindo agora? Sim. O atestado na questão COVID, que é um atestado mais recorrente atualmente, né? A gente pode estar anexando aqui e depois gerar algum tipo de relatório? Sim, vocês podem anexar aqui. Nós podemos até, inclusive, nesse caso,
incluir um tipo de ocorrência específica atestado COVID daqui a pouco, né? Porque aqui nós temos vários tipos de ocorrências, né? Inclusive, deve ter... Porque aí a gente centraliza a informação, né? Porque senão determinado atestado a secretaria coloca, a ocorrência coloca, o atestado COVID nós criamos no Drive. Acho que a gente começa a pulverizar muito a informação. Eu fico sempre assim com cuidado que a gente perca em algum momento, né? Então, acho que se a gente centraliza... O que conseguir centralizar, Adriana, melhor, né? Vocês poderiam usar algum tipo de ocorrência já cadastrada, ou a gente pode incluir um específico, tá? Mas, por exemplo, se fosse aqui atendimento de saúde, poderia anexar o atestado aqui, colocar uma observação necessária e salvar. E depois nós podemos, até vou mostrar para vocês, para ver todos os atendimentos de saúde que se tem. E quais foram os alunos que tiveram. Então, nós poderíamos até, Adriana Schneider, né, depois avaliar se é necessário Não, incluir é a um Steinmetz, tipo... mas a Schneider vai concordar comigo ali, ó, fazendo um sim. Eu até quero fazer uma pergunta, Marconi. Isso vai, essa questão desses arquivos fica linkado a uma disciplina ou não? Porque ali em cima tu elencaste uma disciplina, né? Sim, mas não necessariamente. Não é necessário fazer a vinculação com a disciplina. Tá. Que vai estar vinculada ao aluno. Não, mas eu disse a Schneider exatamente para a gente depois avaliar se incluímos um novo tipo de ocorrência específico para essa necessidade, tá, Adriana Steinmetz, tá bem? Aí a gente inclui aqui, e aí vocês podem anexar e ter um grupo de ocorrência, um tipo de ocorrência específico, ou definir um que já exista, né? Suponhamos, vamos incluir... Acho que sim, acho que dentro dali da saúde poderia ser de bom proveito. Talvez, Marconi, depois a criação, sim, de um relatório por turma. Eu quero saber na turma quantos casos, a gente acompanhar por data, se está dentro do período de quarentena ou não. Eu acho que esse seria um recurso bem interessante para a gente de acompanhamento dessa situação. Claro, não, sem dúvida. Até vou mostrar aqui para vocês. Oi? Marconi, só para contribuir, aqui no grupo Ocorrência Pedagógica tem um item que ele é de entrega de atestado justificando com ausência. Então, geralmente, eu coloco esse lá no grupo de ocorrência. Obrigado, Mona Lisa. Temos esse aqui, ó, entrega de atestado justificando a ausência, é um deles, né? Isso. Talvez tenha outras também que se enquadram nessa situação, ou também podemos incluir, se houver a necessidade, de uma ocorrência específica, atestado COVID, por exemplo, né? E aí depois a gente pode, claro, aqui nesse caso aqui, seria qualquer tipo de atestado, né? Eu acho que a Adriana, ela deve ter pensado até no termo, né, Adri? Inserir aí aquele termo que aqui no Rio Grande do Sul ele é obrigatório, né, que os pais têm que assinar o termo para permitir que o aluno vá para a escola. Seria uma segunda situação, né, Adri, mas também ligada a isso e, de novo, a questão da centralização da informação, né? Isso, porque o anexo de arquivos, no fim, tu cria essa pastinha virtual e tu anexa ali, né? Daqui a pouco, em alguns registros, até alguma ata, alguma combinação, algum atendimento que seja feito com o pai, que fique tudo ali registrado, né? Aí é importante não fazer a divulgação externa quando for atas, né? Para a gente ter esse cuidado. E isso é bem colocado. Inclusive, o anexo, o pai não consegue visualizar no portal, tá, pessoal? Mesmo que esteja aqui divulgação externa, vocês podem anexar o arquivo, ele não vai conseguir visualizar o arquivo, somente a ocorrência e as observações. Ok? Então, aqui, acho que dá para trabalhar bem em cima dessa questão aqui, agora com essa possibilidade de anexar arquivos também. E, digamos assim, na medida do possível, pulverizar todos que podem registrar ocorrências, né? Se somente o SCT insere informações,
teremos somente informações do SCT. Não teremos condições de tirar relatório de ocorrências do SOI se o SOI não registra. Tá? Isso, o sistema não tem como adivinhar que houve uma ocorrência por parte do SOI dentro do sistema. Então, na medida que as coordenações conseguirem envolver todas as áreas e registrar as ocorrências, depois vocês podem ter um relatório de acompanhamento fantástico, né? Para saber quais são os alunos que mais têm ocorrências, né? Que tipo de ocorrência que mais tem, e o que eu vou mostrar agora para vocês. Então, aqui é a parte do registro da ocorrência. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês, depois, inclusive, a gente vai fazer um treinamento específico dessa outra ferramenta, tá? Vou mostrar aqui. Aqui, comunidade 1, que precisa entrar. Que é o módulo de BI, que a gente chama. Vou analisar um cubo aqui. Não se preocupem agora com esse passo a passo aqui, que depois vai ter um treinamento específico para isso. Só quero mostrar a informação que nós conseguimos extrair. Então, deixa eu pegar aqui, vamos pegar, onde é que estão o cubo de ocorrências pedagógicas. Aqui, ocorrências pedagógicas. Vou pegar aqui. Vou pegar as ocorrências, eu posso pegar, inclusive, ocorrências de anos anteriores. Vou pegar o primeiro colégio aqui, o La Salle Santo Antônio, só para demonstrar. Concluir. Agora ele vai buscar as informações para mim. Pode demorar um pouquinho. Já buscou. Muito bem. Aqui eu posso fazer um jogo de análise de dados bem interessante. Então, aqui eu tenho o ano letivo 2021. Vou filtrar aqui por curso, aqui eu tenho infantil, fundamental e médio. E posso, por exemplo, pegar aqui a ocorrência, vou buscar aqui a ocorrência, e vou jogar para cá. O que o sistema me trouxe? Ele já me trouxe que atendimento, eu tenho 1, atendimento com a família 1, atestado médico 2, atitude imprópria para a sala 1, vai. E aí eu já posso tentar botar em ordem decrescente. Numa tela, eu consigo ver já que no colégio que eu filtrei, tem 810 ocorrências com ausência de tarefa solicitada. Tá? E aí eu quero saber qual é a turma que mais tem ausência de tarefa solicitada. Eu busco aqui em cima a turma, troco para cá, abri em amarelo aqui um maisinho, clico em cima, já está em ordem decrescente, já sei que a turma 181 é a turma que mais tem ausência de tarefa solicitada. E aí eu quero saber, mas quais são os alunos que mais tem dessa turma? Vou buscar aqui, vou pegar o aluno aqui, vou jogar para cá, abra 181, e sei que o João Pedro aqui, Vargas, que tem 12 ocorrências de ausência de tarefa solicitada. É o que mais tem ocorrências desse tipo, né? E aí eu já posso vir aqui na 191, né? Posso ir, aqui eu sei que a Karine aqui que tem 10 ocorrências. Então eu quero... Bom, Marconi, mas agora eu quero saber quais são os alunos que mais têm ocorrências de ausência de tarefa solicitada. Não quero mais por turma. Muito simples, eu pego a turma aqui, eu posso jogar aqui para cima ou lá para baixo. E aí eu tenho ocorrência aluno. E aí eu já sei aqui, vamos botar aqui, que é o João Pedro, que ele é da turma 181, e depois tem aqui a Zara, que é da 172, que tem 11. Depois vem a Karine, depois tem o Bernardo, né, com a quantidade de ocorrências de ausência de tarefa solicitada. Marconi, eu tenho como saber qual é o aluno que mais tem ocorrência, independente qual seja? Bem simples, eu pego o aluno aqui, jogo para cima, eu tenho a listagem dos alunos, coloco em ordem decrescente, apareceu de novo o nosso João Pedro aqui, ó. Abro ele, e aí eu tenho aluno ocorrência. Ele tem 12 registros de ausência de tarefa solicitada, 4 só ausência, 1 de contato telefônico com os pais, e um aluno não apresentou o dever de casa. Eu já sei quais são os alunos aqui principais
dessas atividades. Ó. Então, eu posso ir abrindo aluno por aluno e saber quais são as ocorrências que cada um teve, né? Esse Guilherme aqui é de qual turma? Aqui está aluno, ocorrência, turma. Aluno, ocorrência, turma. É da 174. Né? Marconi, eu quero saber quais são as turmas que mais têm ocorrências. Simples, pega a turma, joga aqui para cima. Coloca em ordem decrescente. É 181. 181. E já tenho de novo aí o João Pedro aí com 18 ocorrências no total. Então, eu já sei quais são as turmas que eu tenho mais ocorrências pedagógicas. E aí eu posso filtrar também por grupo de ocorrência. No caso aqui eu tenho só o geral e o pedagógico. E tem a área pedagógica. Olha que legal. Aqui eu só tenho ocorrências da recepção e do SCT. Que legal que seria aqui se eu tivesse ocorrências de todas as áreas. Eu poderia filtrar quais são os alunos que mais têm ocorrências no SCT, ou no SOI, ou no SSE, e assim por diante. E aí consigo fazer uma análise de dados mais apurada. Tá? Então, aqui eu tenho também outras variáveis que eu posso jogar. Quero saber quem, por sexo, quem tem mais ocorrência. Joga aqui. Eu tenho o total masculino, total feminino. Sei que o masculino é que tem mais ocorrências. Quero saber qual é o aluno sexo feminino que mais tem ocorrências. Feminino é a Karine. Depois a Zara, a Nicole, a Luciana, né? E aí vai. Já sei as alunas que têm mais ocorrências pedagógicas, né? Quero saber o ciclo que mais tem ocorrência, não é mais por turma, é por ciclo. Jogo aqui o ciclo, a série, né? Já sei que é do 7º ano. 7º ano, depois eu quero a turma. Depois vem a 173, com 79 ocorrências, né? Então, esse tipo de análise que eu posso fazer depois, quando a ocorrência estiver registrada no sistema. Na medida que todas as áreas passam a registrar no sistema, eu tenho uma gama de informações muito maiores para analisar e, porventura, tomar até, inclusive, algumas decisões a nível pedagógico, para entender quais são os alunos que têm mais tipo de ocorrência, qual é a turma que mais tem, né, e assim por diante, né. E aí, vocês que são formadas na área que vão saber identificar a informação para daí tomar uma atitude pedagógica em relação a isso. O que eu quero mostrar para vocês aqui, que no momento que todas as áreas registrarem no sistema, a informação ela vai estar disponível para vocês. Ao nível analítico, que eu digo, acompanhamento aluno por aluno, e um nível mais gerencial, como eu estou demonstrando aqui para vocês. Eu posso ver, então eu posso inclusive até gerar um gráfico aqui, vamos supor, aqui, uma série aqui. Aqui, ó. Dá para ver claramente aqui que no 8º ano, eu tenho 179 ocorrências aqui, essa barra vermelha, né, que é do sexo masculino. Olha, percebam que no gráfico isso aqui tá lá em cima, né, enquanto que eu tenho outras turmas aqui com um número muito baixo de ocorrências, que está aqui embaixo. Tá? Então, esse é o tipo de análise que nós podemos fazer aqui depois que todas as áreas estiverem registrando devidamente no sistema. Tá? Outro tipo de análise que nós podemos fazer aqui é, por exemplo, deixa eu ver aqui. Tem nota do aluno versus a média geral, notas parciais e faltas, professores e componentes curriculares. Vamos pegar esse aqui, ó. Professores e componentes curriculares. Vou visualizar, vou pegar uma unidade, 2021. Está gerando meus dados, ok? Agora eu posso pegar, por exemplo, jogar o professor para cá. Posso jogar aqui a disciplina. Posso botar aqui o ciclo e a turma. Olha que legal. Então, aqui eu já posso ver que a Ana Paula Porto tem a disciplina de língua inglesa no 9º ano, nas turmas 191, 92 e 93. E eu posso pegando professor por professor. Ah, mas eu quero ver por turma. Ok, eu pego a turma aqui, jogo para cima.
Tem um 131 aqui. Vou pegar aqui uma outra. Aqui, ó. Pega 173, 153, tenho aqui os professores, já sei o componente que ele ministra, né, conforme a ordem que eu coloquei aqui. Ok? Outra informação interessante que dá para extrair do sistema. Posso pegar aqui nota do aluno versus média geral. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Vou pegar aqui também o Santo Antônio, concluir. Aqui eu posso pegar, por exemplo, a unidade, o curso, o ciclo, a disciplina. Aí eu tenho aqui notas do aluno. Posso pegar o aluno aqui, jogar para cá também. E aí aqui eu já tenho aqui, ó, o aluno, a disciplina, o ciclo, curso e unidade. E aí aqui eu já posso fazer todas as análises que eu achar necessário. Quero de determinado aluno. Posso pegar o aluno e jogar aqui para cima. Ele vai me dar aqui a nota do primeiro trimestre. Tá. Okay. Aqui, esse componente aqui não tem as parciais, só tem a nota final. Mas aí eu posso pegar, por exemplo, aqui e botar em ordem decrescente. Eu já tenho aqui todos os alunos com maior média. Aqui, Alice. Vamos tirar a unidade, que é só uma unidade que eu estou analisando. O terceiro ano, língua inglesa. E aí eu posso ir analisando questão por questão, né? Posso pegar a disciplina, jogar aqui para cima. Então, a maior média que eu tenho nesse colégio, no primeiro trimestre, é de língua inglesa. A média geral deu 9,81. E a menor média, arte, 8,79. Normalmente é matemática, né? Matemática está lá em cima, ó, média 9,53. Jogo para cá. Vamos pegar aqui onde é que está o turma, o ano, curso. Estou analisando aqui o fundamental, né? Tenho aqui matemática, ensino fundamental, e eu já tenho... Oh, o João Lucas está aparecendo de novo aqui, é o mesmo? Menos tirou 10 aqui em matemática, né? Aí, ó, então esse tipo de análise que nós podemos fazer depois com os dados dentro do sistema. Consigo extrair várias informações interessantes. Ok? Pessoal, alguma dúvida em relação a isso? Agora nós abrimos para dúvidas, perguntas. Perfeito. Tenho o mesmo relatório de ocorrências pedagógicas, eu posso emitir pelo próprio GV College, tem um relatório lá, por exemplo, eu posso filtrar por determinado aluno, e ali ele vai listar todas as ocorrências de determinado aluno que eu desejar, né? Então, lá no GV, a Camila me alertou aqui, que também tem esse relatório à disposição.